Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, com todos nós. Seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada Diária, Leitura Bíblica 2023. É o pastor Fred que fala com você. E nós vamos para mais um dia de leitura e o nosso 12º dia de leitura bíblica para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer a leitura dos capítulos 45, 46, 47 e 48. Lembrando que a versão utilizada aqui é a Almeida Revista Atualizada. Vamos orar ao Senhor para que abençoe o nosso momento de leitura bíblica. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, o glorificamos e te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Pai, de ler a Tua Palavra, de estar mais próximo de Ti. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Teu Espírito possa nos conduzir, nos dar sabedoria e discernimento, nos dar força para nos livrar das tentações e para que possamos estar cada dia mais perto do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio. Amém e amém. Meus amados, vamos lá então. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, espero que você também. Livro de Gênesis, o livro da criação, no capítulo 45, no verso 1. E vamos que vamos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam ali com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi, meu pai, diz ele. Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. Isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para as vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu os carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. E cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou ao seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai.
E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei, antes que eu morra. Amém, meus amados, finalizamos aqui a leitura do capítulo 45 do livro de Gênesis, e vamos ao capítulo adiante, capítulo 46, no verso 1, e vamos que vamos. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, Israel, Jacó, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e os seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palo, Esrom e Carme. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Isacar: Tola, Pulva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e suas filhas, 33. Os filhos de Gade: Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias: Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes deu à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mopim, Hupim e Arde. São esses os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan: Uzim. Os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jazer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. A estes deu ela à luz a Jacó. Ao todo, 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todos eram 66 pessoas. Engraçado, só interessante, 66 é o número de livros da Bíblia. E os filhos, nada a ver, tá? Mas só comentário. Na verdade, a gente quase nem faz comentário, mas de vez em quando é inevitável alguns. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel, no caso que é Jacó, a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse aos seus irmãos: E a casa de seu pai? Subirei e farei saber a Faraó. E lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso trabalho?
Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Amém, meus amados? Finalizamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, as leituras do capítulo 46 e 47. Vamos agora aos dois derradeiros capítulos, que são 48 e 49. Amém, meus amados? Vamos lá então? Que Deus te dê forças aí. Chegamos na metade. Vamos para os dois últimos capítulos. Não desista, continue. O Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, nosso refúgio. É Ele quem nos dá a força, a vontade, a sede, a fome pela palavra, pelas coisas que vêm do Senhor. Amém? Vamos lá. Então, Gênesis, capítulo 47, no verso 1. E vamos que vamos. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de seus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas que habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe já José a Jacó seu pai e o presenteou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo no Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José. E José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro. E meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante do meu senhor senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos seus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós, a nossa terra, a troco de pão. Só repetindo aqui para a gente entender o que aconteceu. Compra-nos a nós, ou seja, se venderam como escravos, na verdade, né? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão. E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra.
Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho. E lhe disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e a uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com os meus pais. Por isso me lavarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sob a cabeceira da cama. Amém, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Finalizamos aqui a leitura do capítulo 47 e vamos para o último derradeiro capítulo 48. Ele é curtinho, tem somente 22 versículos e vamos prosseguir. Capítulo 48, verso 1. Vamos que vamos. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus me sustentou durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel a abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a José:
Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Mal ele sabia que seria 430 anos depois, aproximadamente, a descendência, né? Ficaram escravos no Egito. Último versículo 22: Dou-te demais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Amém, meus amados, finalizamos então a leitura dos capítulos 45, 46, 47 e 48 para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por sua presença aqui comigo, que Deus te dê a força para prosseguir, para continuar nesses dias e momentos de leitura, que Deus abençoe você, sua família, te dê forças para ler a palavra. Nós precisamos estar firmes diante da palavra do Senhor, se relacionando com Ele, tá bom? Que Deus te abençoe, tchau, tchau, e se Deus quiser, até a próxima.